Saímos da era industrial, entramos na era da informação, onde o capital ele deixou de ser o dinheiro e passou a ser o conhecimento relevante que você consegue criar e fazer dele a sua diferença. Imagina, 5.900 anos para acumular um volume de informação que circulou na humanidade. Do ano 1900 até 1950, esse volume dobrou. De 1950 a 1980, esse volume dobrou de novo. Ele vai dobrando com um ciclo cada vez menor, ok? De 1980 a 95, dobrou ainda mais, foi quando a era da informação começou a estar disponível para as pessoas. De 1995 até um pouquinho mais da entrada do ano 2000, nessa época o volume de informação estava dobrando a cada 5 anos e 2 meses. A partir do ano 2005, ela começou a dobrar a cada 4 anos. E a perspectiva é que até o ano 2025, 2030, esse volume de informação que circula no mundo vai estar dobrando a cada 25 dias. Você tem que saber, você tem que ter agilidade para saber selecionar, para você rapidamente descartar aquilo que é relevante ou não. E a única forma de você fazer isso é desenvolver uma inteligência emocional. Ou seja, adianta eu ficar magoado porque uma pessoa me ofendeu? Adianta eu ficar com sentimento de perda porque eu tive um prejuízo? Adianta eu ficar triste porque alguém faleceu? Ou porque alguém me prejudicou de alguma forma? Não vai contribuir. Você tem que ter agilidade para superar isso. Ele aproveitou a pior situação que um ser humano pode passar e daquilo ali, ele chegou no fundo do poço e aí ele deu um salto para cima. E agora que eu quero aproveitar esse momento, porque está todo mundo, pandemia reclamando, é eleição, é gasolina, é óleo diesel, tá caro. Gente, eu tenho 57 anos. Eu ouço essa historinha desde quando que eu me entendo por gente. Meu pai sempre falava, tá caro a gasolina. Minha mãe ia no mercado, nossa, como tá caro. Não é assim que a gente ouve? Agora, você vai ficar reclamando o quê? 50 anos? Então, Marco Aurélio, você teve essa escola obrigatória. As pessoas que estão nos vendo aqui, ela precisa fazer o quê para sair desse marasmo? Começa fazendo sua lista de estou de saco cheio. Sabe aquela lista de não aguento mais? Faz uma lista de todas as situações que você literalmente não aguenta mais, que você gostaria de se libertar delas, e começa a construir uma lista de sonhos que você gostaria de obter, porque nós vamos ver isso lá na frente, na segunda ou terceira live, tá? Mas o importante agora é você entender o contexto dentro do qual você tem que saber que existe, senão você não vai entender o porquê da necessidade de mudança, ok? Primeira coisa é entender quais são as 5 eras da civilização, da existência humana. A primeira era foi a era da caça, em que a economia era gerada pela caça e as pessoas de reputação da sociedade eram os caçadores. Nós saímos dessa era e entramos na era agrícola, tá certo? Onde as pessoas de reputação eram os donos de terra, porque eles eram que mandavam na sociedade, literalmente. Depois entramos na era industrial, onde realmente os poderosos são aqueles donos de fábricas que fabricam as coisas, porque eles dão inúmeros milhares de emprego para as pessoas e o dinheiro circula em cima das indústrias, ok? Nós saímos da era da indústria, o capital é que mandava, capital financeiro na era da indústria. Nós saímos da era industrial e entramos na era da informação, onde o capital ele deixou de ser o dinheiro e passou a ser o conhecimento relevante que você consegue criar e fazer dele a sua diferença. Okay? Não é qualquer conhecimento por conhecimento, é conhecimento relevante que realmente você consegue utilizar, porque o conhecimento em si não vale nada, a não ser que você saiba o que fazer com o conhecimento. Então, nós agora estamos na quinta era. Primeira era da caça, depois a agrícola, depois a era industrial, era da informação, e agora nós estamos na era da consciência. Nessa era da consciência, ou era espiritual, as pessoas estão entendendo que o que você pensa é o que vai determinar qual que é a sua realidade. Entendeu? E para você entender o porquê disso, por que chegamos nesse montante de dimensão em que a gente se encontra,
Você tem que entender o que aconteceu nos últimos 5.900, 6.000 anos para trás, documentados que a gente tem da história da humanidade. O volume de informação e de conhecimento acumulado ao longo da história da humanidade, documentada, ocorreu de 5.900 anos até o ano 1900. Ok? Imagina, 5.900 anos para acumular um volume de informação que circulou na humanidade. Do ano 1900 até 1950, esse volume dobrou. De 1950 a 1980, esse volume dobrou de novo. Ele vai dobrando com um ciclo cada vez menor, ok? De 1980 a 95, dobrou ainda mais, foi quando a era da informação começou a estar disponível para as pessoas. De 1995 até pouquinho mais da entrada do ano 2000, nessa época o volume de informação estava dobrando a cada 5 anos e 2 meses. A partir do ano 2005, ela começou a dobrar a cada 4 anos. E a perspectiva é que até o ano 2025, 2030, esse volume de informação que circula no mundo vai estar dobrando a cada 25 dias. Ok? Meu Deus. O que significa dizer que o que você está aprendendo aqui hoje, daqui 25 dias já é irrelevante. Agora, como é que você se adapta a isso? Você tem que entender como é que a dinâmica das mudanças ocorrem. Primeiro, pela agilidade, pela rapidez com que a informação circula. E ela se renova dentro de um certo período, como eu acabei de falar. Tá certo? E depois você tem que entender a atualidade, a realidade atual, tá certo? E dos tempos de mudança, de extrema rapidez. Você tem que ver isso e saber disso, tá certo? Para você saber se posicionar. E quando você pensa em mudança, você tem que considerar algumas questões básicas. Primeiro é o sistema educacional tradicional, que ele está obsoleto, literalmente obsoleto. E eu falo isso mais por experiência. Por exemplo, imagina, em 1971, eu tinha 17 anos. E olha que eu estudava nos melhores colégios de Belo Horizonte, eu fui estudar nos Estados Unidos. Ok? Cheguei na secretaria do high school, né, para fazer minha matrícula, me deram uma lista de matérias que eu tinha que me matricular. Me mandaram eu escolher, sendo que só 4 matérias eram obrigatórias. Matemática, que você podia escolher álgebra ou geometria, a inglês, com literatura, a história americana, tá certo? E a educação física, só isso. Eu não entendi por quê, porque aqui você vai para a escola, você aprende português, história, geografia, matemática, biologia, química, física, e aí vai, né? Você aprende a inundar a cabeça com tanta informação que, normalmente, quando você sai da escola ou da faculdade, você vê que muitas das informações elas não têm muita aplicação prática no seu dia a dia. Aí eu descobri que o sistema educacional americano ele é mais formativo, ao invés de ser informativo, como é o sistema brasileiro, que é de inundar a cabeça da pessoa, do aluno, e depois ele se sente perdido. Então, o que o foco principal da educação americana é a agilidade de raciocínio. Eles focam numa rapidez de raciocínio, de pensamento, que eu ficava assim, pasmo, como é que eles poderiam ser tão ágeis? E eu me sentia, às vezes, um idiota dentro de sala, porque eu não conseguia acompanhá-los. E para você desenvolver agilidade de raciocínio, você tem que considerar 2 questões, ok? Que, primeiro, a memória. Que tipos de memória você tem? Existem 2 tipos de memória, tá certo? É a memória de armazenagem e a memória de administração, de gerenciamento. É igual num computador. Eu vou usar uma linguagem aqui de informática. No computador, você tem o HD, onde você estoca informações e armazena, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, você tem a memória RAM, que é aquela que administra as informações. Se você, por exemplo, no computador que tem uma memória RAM pequena, se você abrir várias telas, você pode, às vezes, travar o computador ou o celular, porque tem muita informação e a memória RAM do equipamento não comporta aquilo. Tá certo? Então, o que vai te promover mudança é você desenvolver agilidade e raciocínio que, independentemente do que você estocou,
O importante agora é você saber fazer o uso dessa agilidade mental e emocional. O que significa isso? Significa que aquilo que você percebe no seu dia a dia, que não vai contribuir em nada para o seu sentido maior de propósito, de vida, você tem que descartar rápido. Você não pode se apegar muito emocionalmente a certas coisas, tá certo? Se você for uma pessoa muito sensível, às vezes você tem dificuldade de largar a mão de algo porque aquilo te amarra. Eu tenho que selecionar. Então, você tem que saber, você tem que ter agilidade para saber selecionar, para você rapidamente descartar aquilo que é relevante ou não. E a única forma de você fazer isso é desenvolver uma inteligência emocional. Ou seja, adianta eu ficar magoado porque uma pessoa me ofendeu? Adianta eu ficar com sentimento de perda porque eu tive um prejuízo? Adianta eu ficar triste porque alguém faleceu? Ou porque alguém me prejudicou de alguma forma? Não vai contribuir. Você tem que ter agilidade para superar isso. E quanto mais rápido você conseguir fazer isso, quanto mais rapidamente você superar, mais você alinha seu pensamento de volta com o processo criativo dessa realidade nova que você quer construir. Por isso que você tem que ser ágil. Aconteceu um caos, uma situação de grande dificuldade. Até que ponto você tem resiliência para saber lidar com o problema? Eu crio nos meus treinamentos uma regra dos 10 segundos. Eu ensino você a ter só 10 segundos para mudar o foco. Para você não se prejudicar. 10 segundos, ok? Porque se você partir para ficar melancólico, além disso, você começa a entrar no estado mental de melancolia. Depois de 20, 30 segundos focado em alguma coisa que te trouxe um sentimento de tristeza, de impotência, de perda, de prejuízo, sabe o que você está fazendo? Você começa a cristalizar aquele processo na sua vida e fica cada vez mais difícil você eliminá-lo. Se você tem a agilidade de mudar para pensar de que maneira você pode melhorar as coisas, mesmo passando por essa dificuldade, o seu pensamento ele é canalizado em outra direção, e isso faz você encontrar pensamentos de frequências vibráteis mais elevadas que vão te trazer para um nível mais elevado. Isso faz, por sua vez, te encontrar pensamentos, você tem acesso a pensamentos de frequências mais elevadas que te faz se erguer. Na hora que você sai de um ponto de atração baixo, onde tudo era problema, e agora tudo é oportunidade, você aprendeu a ver oportunidade, não mais obstáculo, não mais problema. As coisas começam a acontecer para você. Então, você fica mais ágil e mais dinâmico nessa agilidade, tá certo? Então, isso é um fator. E como é que você vai fazer isso? Primeiro, você tem que ir lá na sua história, novamente, construir um ponto de transformação, entender que você tem uma missão, um objetivo maior de vida, que você deseja ver transformado. Quando você começa a fazer isso, você começa a ter, digamos assim, pega, ponto de virada, porque tudo acaba contribuindo para melhorar. Eu quero dar um recado para você, profissional da área da saúde. Indústria da Saúde Brasil, e Brasil com Z. Você que é profissional da área da saúde ou quer se tornar um profissional da área da saúde, essa é a instituição que vai te ajudar a conquistar um espaço nesse seleto mercado. Exatamente isso. Você pode, a partir de agora, fazer um curso via ensino à distância por computador em qualquer lugar do Brasil ou até mesmo do mundo. Olha, a indústria da saúde do Brasil, ela tem alguns cursos que realmente valem a sua atenção. Doutorado em naturopatia via ensino à distância. Extensão universitária em fitoterapia, também na modalidade EAD. Extensão universitária em naturopatia, também via ensino à distância. Extensão universitária em ortomolecular, mais talassoterapia. Tudo isso você pode acessar agora pelo site Indústria da Saúde Brasil, brasilcomz.com.br. Acesse
e tenha mais informações. Inclusive, esse é o WhatsApp que você pode entrar em contato agora, de domingo a domingo, a qualquer hora, para ter mais informações. Indústria da Saúde Brasil, Brasil com Z.com.br.